A família real britânica está acostumada a tempestades midiáticas, mas nada poderia prepará-la para o silêncio emocional que tomou conta de seus corredores há instantes, enquanto as manchetes anunciavam o cancelamento de todos os compromissos futuros do príncipe William sem explicações. Os observadores da realeza se preparavam para o impacto. Então veio o sussurro. A princesa Charlotte havia recebido uma notícia trágica que despedaçou seu mundo e o dele. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, inscreva-se para não perder nenhuma atualização. Exatamente às 9h97. Horário de Londres, um comunicado do Palácio de Kensington deixou os correspondentes reais do mundo inteiro perplexos. Todos os compromissos agendados do príncipe William para a semana, incluindo 2 recepções diplomáticas de alto nível, foram adiados por tempo indeterminado. Sem justificativa, sem esclarecimentos, apenas silêncio. Em poucos minutos, repórteres começaram a inundar as redes sociais, desesperados por respostas. Teria acontecido algo com Catherine? Seria uma recaída repentina em seu estado de saúde? Ou a saúde do rei teria piorado novamente? A falta de contexto gerou não apenas perguntas, mas pânico. Dentro dos muros do palácio, a situação era ainda pior. Os funcionários receberam instruções imediatas para desligar as comunicações externas. Os telefones foram confiscados, os assessores foram convocados para reuniões de emergência em segredo absoluto. Assessores reais de alto escalão, muitos dos quais vivenciaram as tempestades mais sombrias da família real, desde a morte da rainha até o exílio de Harry, descreveram esse momento como singularmente perturbador. Uma fonte interna teria dito: não era caos, era um silêncio calculado. Isso é o que o tornava aterrorizante. O público já tinha visto cancelamentos de última hora antes, como doenças, mudanças de protocolo e ameaças à segurança. Mas desta vez era diferente. Não havia perigo visível, nenhum alerta de emergência sanitária, nenhum anúncio de morte. E, no entanto, William havia desaparecido da vista do público. Raízes reais inteiras foram apagadas, comboios impedidos de prosseguir e entrevistas canceladas. À medida que a especulação se espalhava como fogo em palha seca, teorias familiares ressurgiram. Estaria isso ligado à longa recuperação de Catherine? Ela estaria sendo levada às pressas para o hospital novamente? Seria uma falha de segurança? Um vazamento de informações sobre Harry e Meghan? Mas nada fazia sentido. Nada no domínio público apontava para um gatilho de tamanha magnitude. Então veio o primeiro vazamento não confirmado. Não veio de um repórter. Veio de um membro da equipe, anonimamente. E o que ele alegou causou arrepios em toda a mídia. De acordo com essa fonte, o verdadeiro motivo pelo qual William cancelou tudo foi por causa da princesa Charlotte. Algo havia acontecido. Algo pessoal, algo trágico. Ninguém conseguia explicar como Charlotte estava envolvida, mas a mera sugestão foi suficiente para mudar o foco. Os jornalistas recalibraram suas lentes. Especialistas começaram a rastrear as aparições recentes de Charlotte, seu histórico médico e suas atividades escolares. Ela estava doente? Algo havia acontecido na escola? O boato desencadeou um novo frenesi, repleto de muito mais emoção do que política. Então veio a pista mais sinistra de todas. A última interação conhecida de Williams antes de desaparecer. Um auxiliar relatou tê-lo visto levar o telefone ao ouvido, deixá-lo cair sobre a mesa e sussurrar: "Preciso chegar até ela agora." Ele deixou tudo para trás. Seu carro, sua equipe, sua pasta. Ele fugiu. Foi então que os membros da realeza perceberam que não se tratava da coroa. Tratava-se de um pai. Mas à medida que os rumores se intensificavam, o peso da tragédia de Charlotte começou a se revelar, forçando William a tomar uma decisão dilacerante que nenhum pai deveria jamais ter que enfrentar. Ela pensava que era apenas mais um dia rotineiro. Mas, por trás de seu sorriso real sereno, a princesa Charlotte carregava, sem saber, um segredo lacrado em um envelope endereçado somente a ela. Ao abri-lo, algo dentro dela se quebrou. O que ela leu jamais fora destinado ao público, mas mudou seu futuro e abalou seu pai profundamente. O envelope chegou sem cerimônia, sem grandes insígnias reais, sem aviso prévio, apenas um pacote macio cor creme, discretamente colocado entre o material escolar de Charlotte, entregue por um mensageiro real particular, ignorando todos os pontos de controle esperados. O protocolo do palácio foi excepcionalmente silencioso. Nem mesmo sua assistente pessoal ou babá foram avisadas com antecedência.
Era endereçada exclusivamente a ela. A caligrafia era desconhecida. O momento preciso. Dentro do envelope havia uma carta não digitada, nada formal, mas escrita à mão com uma urgência trêmula. A autora era alguém de quem Charlotte ouvira falar em sussurros, mas que nunca conhecera de fato. Uma parente distante da realeza, uma mulher há muito afastada dos círculos íntimos do palácio, exilada não por escândalo, mas pelo silêncio. A primeira frase dizia tudo. Você tem o direito de saber o que nunca me foi permitido dizer. O tom da carta não era de raiva. Não era algo emocional, era algo pior. Calmo, reflexivo e implacavelmente honesto. O tipo de verdade que pesa no peito de uma criança. Não importa quão nobre seja sua linhagem, falava de verdades ocultas, consequências genéticas e um padrão ignorado por gerações. Alertava sobre uma condição hereditária, sem nome, mas devastadora, supostamente transmitida pelo lado da família de Diana e rastreada através da observação cuidadosa do sutil histórico médico de Charlotte. Até então, Charlotte se via como qualquer criança da sua idade. Um pouco travessa, um tanto sensível demais, propensa a tonturas e vertigens, mas nada de extraordinário. Mas a carta insinuava que não se tratava de coincidências. Eram sintomas, e que esses sintomas só se intensificariam com a idade. Ela não chorou imediatamente, não gritou. Quem a viu depois disse que seu rosto empalideceu. Sua postura se desfez e seus passos vacilaram ao sair da sala de leitura particular. Uma auxiliar descreveu seus olhos como vazios, como se algo tivesse sido apagado dela. Charlotte se desculpou sem dizer uma palavra. E então, minutos depois, ela desapareceu. Uma mensagem foi enviada a William. Dizia simplesmente: "Você precisa vir agora. Ela não está bem." Sem hesitar, William largou o que estava fazendo, ignorando as medidas de segurança e descartando todo o protocolo. Testemunhas disseram que ele correu descalço pelos corredores privados, gritando o nome dela antes de chegar ao quarto. A porta estava fechada. Suas batidas foram suaves a princípio, depois frenéticas. Quando finalmente abriu a carta, a expressão no rosto dele dizia mais do que qualquer comunicado de imprensa jamais poderia. O que havia sido revelado naquela carta era mais do que informação. Era um aviso, um fardo, um cronograma que carregava implicações não apenas para o futuro pessoal de Charlotte, mas para a própria linhagem da monarquia. O que Charlotte descobriu não foi apenas chocante. Levantou questões urgentes sobre a linhagem real, a história da família e como seria o seu futuro. A Casa de Windsor sempre protegeu sua linhagem médica como uma joia da coroa, mas o legado de Diana pode ter tido um peso que ia além do emocional. É possível que a carta carregasse uma condição secreta que pulou gerações até agora, e Charlotte pode ser o próximo capítulo trágico. Não demorou muito para que, após a carta vir à tona, os rumores chegassem aos mais altos escalões da equipe médica do palácio. O conteúdo da carta, embora oficialmente não reconhecido, supostamente apontava para uma rara doença genética, que não havia sido diagnosticada, mas cujos marcadores foram silenciosamente rastreados na árvore genealógica, e não apenas no ramo de Diana. Por trás do glamour e da graça da falecida princesa de Gales, havia um histórico repleto de problemas médicos inexplicáveis, desmaios, sobrecarga sensorial e fadiga repentina. Na época, esses problemas foram atribuídos ao estresse, distúrbios alimentares e pressão emocional. Mas pessoas próximas ao palácio agora acreditam que esses sinais eram fragmentos de algo mais profundo, algo hereditário, algo negligenciado. O próprio pai de Diana, John Spencer, era conhecido por sofrer de colapsos periódicos e sensibilidade nervosa crônica. Embora nenhum diagnóstico oficial tenha sido confirmado, os registros médicos daquela época eram escassos, e a maior parte do que existia estava sob sigilo por ordens particulares. Mas havia padrões, e William, talvez inconscientemente, havia percebido ecos deles em Charlotte. Quando Charlotte ainda era criança, William teria expressado preocupações discretas durante seus exames de saúde de rotina, suas tonturas ocasionais, sua sensibilidade à luz forte e momentos de desorientação repentina. Disseram-lhe que não eram apenas dores de crescimento, um assessor recordou o médico dizendo. Mas, à medida que ela envelhecia, esses momentos não desapareceram, tornaram-se mais pronunciados. E agora, anos depois, uma carta traçava uma linha direta de volta a Diana. O conteúdo daquela carta não era apenas emocional, era clínico, especulativo, mas bem fundamentado.
Dizia-se que o parente que a escreveu consultou literatura médica, anedotas familiares e até anotações particulares dos biógrafos de Diana, conectando pontos que o palácio passara décadas evitando. Não era uma prova definitiva, mas era suficientemente próximo para desencadear uma tempestade. Em 24 horas, os médicos da realeza começaram a se reunir, exames confidenciais foram solicitados, especialistas foram trazidos de avião sob nomes falsos. A operação foi realizada em silêncio, sem vazamentos, sem cronogramas. Mas fontes dentro da ala médica do palácio confirmaram que a urgência era inegável. O que eles procuravam era raro, hereditário, frequentemente latente até a adolescência e, em alguns casos, debilitante. O que mais abalou William não foi a ciência, era a lembrança. Ele vira a mãe sofrer em silêncio. Convivera com o caos que se instalava quando as respostas nunca chegavam. Agora, com a própria filha sob os holofotes, o pesadelo se repetia. Ouviram-no dizer a uma auxiliar: "É como perder minha mãe de novo. Só que desta vez não posso deixar acontecer." Não era apenas medo da doença, era medo da história, de um ciclo que se reacende, dos pecados do segredo que agora ameaçavam outra geração. Mas enquanto os médicos trabalhavam a portas fechadas, uma tempestade paralela já se formava, uma que ameaçava voltar a opinião pública contra o próprio palácio. Por trás de cada manchete, há uma mãe sofrendo em silêncio. Enquanto o mundo especulava, Catherine, ainda se recuperando e afastada da vida pública, recebeu a notícia sobre Charlotte sozinha. O que ela fez em seguida chocou até mesmo seus assessores mais próximos e sinalizou que não se tratava apenas de uma emergência familiar. Era uma batalha pela dignidade de sua filha. A mensagem chegou a ela nas horas tranquilas da manhã. William ainda não havia retornado. O palácio estava estranhamente silencioso. Um único envelope foi entregue ao lado de sua cama, trazido não por um médico ou oficial da realeza, mas por uma auxiliar de confiança, trêmula e com os olhos baixos. Catherine não precisou perguntar do que se tratava. Ela simplesmente assentiu, pegou a carta e pediu para ficar sozinha. Momentos depois, a porta de seu quarto de recuperação particular foi trancada por dentro. O que se seguiu foi silêncio. Nenhum movimento, nenhum pedido até que uma ordem firme e decisiva ressoou de trás da porta. Retire todos os dispositivos eletrônicos deste quarto. Nada de telefones, notícias ou barulho. Até a televisão foi desligada. Catherine não queria atualizações, não queria análises, não queria a opinião do mundo sobre o que sua filha estava enfrentando. Ela queria clareza e, acima de tudo, queria controle. Pessoas do lado de fora do quarto descreveram soluços abafados, seguidos por um estrondo alto, algo sendo arremessado. Outros disseram que ela repetia a mesma frase várias vezes, quase como uma oração. Ela é só uma criança. Este não é o fardo que ela deve carregar. Catherine já havia enfrentado tempestades antes. Pressão pública, tabloides invasivos, escrutínio implacável. Mas desta vez era diferente. Era sua filha, e a dor não era política, mas materna. Seus instintos tomaram conta. Em poucos minutos, ela emitiu uma diretiva que ignorava o protocolo real tradicional. Charlotte seria retirada de todas as aparições futuras, públicas, privadas e cerimoniais. Não haveria mais fotografias, nem sorrisos em uniformes, nem eventos agendados. A máquina de imagem do palácio pararia de funcionar. Sua filha não era uma figura decorativa. Era uma menina sofrendo. Mas Catherine não parou por aí. Pela primeira vez, desde o início de sua própria batalha contra a doença, a equipe testemunhou um colapso emocional. Ela chorou abertamente, incontrolavelmente. Uma funcionária confessou mais tarde que foi a primeira vez que se permitiu desabar, não por si mesma, mas por sua filha. E à medida que suas lágrimas diminuíam, uma determinação se fortalecia em seu lugar. Ela pegou seu telefone pessoal seguro e ligou diretamente para William. Sua mensagem era simples, definitiva. Precisamos parar com tudo. Sem pausa, sem reagrupamento, sem interrupção. William, ainda sentado ao lado de Charlotte naquele momento, não pediu esclarecimentos, não hesitou. Desligou o telefone e começou a apagar sua agenda. E foi exatamente isso que William fez. Mas cancelar sua agenda foi apenas o começo. O que se seguiu causou um choque na monarquia. Num momento de desafio, o príncipe William tomou uma decisão que dividiu a monarquia nos bastidores. Contrariando os conselhos firmes de assessores reais, ele cancelou reuniões diplomáticas importantes, adiou viagens oficiais e limpou sua agenda por tempo indeterminado.
Mas o maior choque foram suas palavras arrepiantes para sua equipe. Se ela cair, tudo o que eu defendo também cai. Nos dias que se seguiram à revelação de Charlotte, esperava-se que William continuasse com suas atividades. O palácio havia planejado cuidadosamente uma série de compromissos diplomáticos de alto risco, reuniões com dignitários estrangeiros, aparições em eventos beneficentes com grande repercussão na imprensa internacional e uma cúpula ambiental muito aguardada, na qual William seria o orador principal. Tudo havia sido orquestrado para reforçar a estabilidade, para lembrar ao mundo que a monarquia, embora abalada, permanecia intacta. Mas William tinha outros planos. Quando os assessores se reuniram com ele para revisar o itinerário final, encontraram uma resistência intransponível. Ele não apenas solicitou adiamentos, como os exigiu. Um a um, riscou cada evento da agenda, recusando-se a comparecer a qualquer compromisso até que a situação de Charlotte fosse compreendida, resolvida e ela se estabilizasse emocionalmente. Os cortesãos ficaram atônitos. Imploraram, argumentaram e até ameaçaram prejudicar a reputação do casal. Mas William não hesitou. Disse-lhes claramente: "Querem chamar a atenção? Aqui está uma. O seu futuro rei abandonando a filha enquanto ela sofre. Usem isso nas suas coletivas de imprensa." Nos bastidores do palácio, o pânico começou a crescer. Assessores se apressaram para organizar aparições alternativas. Sugestões surgiram aos montes. Talvez Catherine pudesse divulgar uma declaração por escrito. Talvez George pudesse aparecer brevemente com o avô. Ou talvez a situação de Charlotte pudesse ser minimizada com uma vaga atualização sobre sua saúde. William rejeitou tudo. A reação foi imediata e brutal. Altos funcionários alertaram para sérias consequências diplomáticas. Telefonemas de parceiros internacionais inundaram a casa. Confuso com os cancelamentos repentinos, o contato do governo expressou preocupação com o descumprimento de compromissos. Mas William manteve-se firme, chegando a advertir seus familiares mais próximos. "Se alguém tentar usar a dor da minha filha para minimizar os danos, eu me afastarei. Renunciarei a todos os meus títulos, se necessário." Dentro da família, a divisão se aprofundou. Alguns acreditavam que William estava comprometendo a imagem da instituição por conta de emoções pessoais. Outros, especialmente os mais próximos de Catherine, defenderam sua posição como tardia e necessária. Mas William não buscou consenso. Ele não pediu permissão, pegou caneta e escreveu uma carta direta ao pai. Nela, não poupou palavras. "Não sou apenas um príncipe, sou pai antes de tudo. Se Charlotte está brigando, então eu brigo com ela. Todo o resto pode esperar." E com isso, as posições foram definidas. Chega de entrevistas, chega de visitas guiadas, chega de aparições cuidadosamente planejadas para manter a ilusão. William havia rompido com o protocolo e, ao fazê-lo, redefiniu o significado de liderar com amor em vez de legado. Mas enquanto William lutava com o dever e a paternidade, uma tragédia ainda mais profunda estava prestes a se revelar, ligada aos sonhos de Charlotte. Agora à beira do colapso, ela tinha sonhos que iam além dos portões do palácio, do recital de dança, das feiras de ciências, das Olimpíadas. A infância de Charlotte foi repleta de ambição, mas num só golpe esses sonhos foram destruídos. Sua condição não era apenas médica, era limitante e significava dizer adeus à vida que imaginara. Durante meses, Charlotte ensaiou para uma apresentação de balé da realeza. Seria seu momento de maior orgulho, uma apresentação à qual se dedicara com a determinação feroz de alguém muito mais velho do que sua idade. Treinou em segredo, surpreendendo até mesmo seus instrutores com sua disciplina e graça. Todas as noites, praticava até tarde, às vezes com Catherine observando silenciosamente da porta. Não se tratava de chamar a atenção, mas sim de paixão. Este era o seu mundo, a sua alegria, a sua voz. Mas agora aquele palco ficaria vazio. Os médicos, após realizarem vários exames a portas fechadas, deram o veredicto. Charlotte precisaria de repouso, repouso absoluto, prolongado e incondicional. O esforço excessivo poderia causar danos a longo prazo. O seu estado de saúde, alertaram, exigia uma regulação rigorosa. Nada de recitais, nada de atividades extenuantes e, certamente, nenhuma pressão para corresponder às expectativas impossíveis da vida na realeza. Por enquanto não, nem por um ano, talvez mais. A decisão foi implacável. As atividades extracurriculares de Charlotte foram canceladas. Seu currículo acadêmico de elite foi interrompido.
Seus módulos de treinamento real foram suspensos sem discussão. Um futuro cuidadosamente construído foi repentinamente apagado. E pela primeira vez em sua jovem vida, Charlotte começou a entender a gravidade do que significava carregar um legado e perder o controle sobre ele. Mas não foi a ausência de atividades que mais doeu. Foi a pergunta que ela finalmente fez tarde da noite, quase num sussurro. Isso significa que eu não posso ser rainha um dia? William, já dividido entre o dever e a dor, pegou sua mão e respondeu lentamente com lágrimas nos olhos. Você sempre será mais do que um título. Os membros da AIDS que estavam do lado de fora do quarto admitiram mais tarde que aquela foi a primeira vez que choraram durante toda a crise. Porque naquele momento, Charlotte não era da realeza. Ela era apenas uma menina vendo seu mundo se desfazer, buscando segurança em um mar de incertezas. Dias depois, sem alarde, Charlotte foi vista doando seus amados sapatos de ponta para uma prima mais nova. Sem anúncio, sem cerimônia, apenas um momento silencioso de entrega, um gesto que falou mais alto do que qualquer declaração. Para ela, não se tratava simplesmente de desistir, tratava-se de abrir mão de um sonho no qual acreditava de todo o coração. Mas os ecos de sua dor não pararam por aí. O sofrimento de Charlotte não era apenas físico, começou a se manifestar por toda a família, testando lealdades, confiança e a própria imagem de força da realeza. Enquanto a jovem princesa sofria, um silêncio real se fazia ouvir mais do que qualquer manchete. O rei Charles e a rainha Camila permaneceram perturbadoramente quietos. Nenhuma visita, nenhum telefonema, nenhuma declaração. E por trás desse silêncio, uma razão arrepiante expunha profundas rachaduras na unidade da família real. William, em meio ao caos, ainda se agarrava a uma esperança silenciosa, a de que seu pai viesse. Não como rei, não como a coroa, mas como avô. Ele acreditava que, ao menos, Charles atenderia o telefone. Ele esperou a noite toda, nenhuma ligação. Pela manhã, a AIDS sussurrou a verdade. Não havia planos para uma visita, nenhuma mensagem redigida, nem mesmo um bilhete particular enviado pelos canais seguros do palácio. Não havia nada, apenas silêncio. Enquanto isso, Camila foi vista rindo com convidados em um luxuoso almoço beneficente, poucas horas depois que a notícia do afastamento de Charlotte da vida pública começou a circular na imprensa. Vestida impecavelmente, sorrindo para as câmeras, ela não fez nenhuma menção a Charlotte. Quando questionada posteriormente por um convidado se havia entrado em contato com a família, Camila teria dado de ombros e dito: "Crianças ficam doentes, faz parte da vida." Esse comentário, vazado por alguém presente no evento, explodiu como uma bomba nas redes sociais. A reação pública foi imediata e virulenta. Comentaristas a chamaram de fria e cruel. Alguns a acusaram de tratar Charlotte como dano colateral na engrenagem maior da empresa. Mas dentro do palácio, a tensão era ainda maior. William estava furioso. Ele esperava apoio, não como príncipe, mas como filho. Pediu discrição, união, que a monarquia se unisse em torno de sua filha neste momento de vulnerabilidade inimaginável. Em vez disso, Charles estava, segundo relatos, preocupado, fixado nas revisões constitucionais pendentes e em uma cúpula legislativa em Edimburgo. Ao ser informado da situação, teria respondido: "William está cuidando disso. Vamos nos concentrar na agenda." William, de acordo com fontes internas, disse a um assessor próximo: "Se fosse George, eles estariam aqui num instante." As palavras não eram apenas uma reclamação. Eram uma denúncia de favoritismo, de indiferença, de uma hierarquia que colocava o dever acima da família repetidas vezes. Catherine, já emocionalmente fragilizada, foi além. Segundo relatos, ela proibiu Camila de se aproximar de Charlotte, dizendo em particular à equipe: "Não vamos transformar isso em uma oportunidade para fotos." A divisão aumentou. Assessores tentaram mediar, instando Charles a fazer um gesto, qualquer gesto que pudesse melhorar a situação. Ele recusou. Se foi orgulho, protocolo ou distanciamento, ninguém podia afirmar com certeza. Mas o que ficou claro para todos foi que o silêncio do trono não foi apenas um deslize. Foi uma mensagem, uma que deixou William mais isolado do que nunca. Aquele momento de silêncio do trono desencadearia uma avalanche e levaria à próxima reviravolta chocante. A própria Charlotte tomou uma decisão que deixou até mesmo seus pais perplexos. Ela era apenas uma criança, mas suas palavras ecoaram por toda a nação. Numa atitude inesperada, a princesa Charlotte pediu aos pais que divulgassem ao público uma carta escrita à mão. O conteúdo era em parte confissão,
em parte despedida e em parte esperança de que um dia a verdade não doesse tanto. A decisão não foi tomada por assessores. Não fazia parte de nenhuma estratégia do palácio ou campanha de relações públicas. Partiu da própria Charlotte, deliberada, discreta e inabalável. Dias depois da tempestade midiática se intensificar, e justamente quando as manchetes começavam a especular sobre o seu silêncio, ela sentou-se com uma folha de papel em branco e escreveu a carta com as suas próprias palavras. Ela não pediu aprovação, ela pediu para ser ouvida. A carta era endereçada a todas as garotas como eu. 6 palavras que derrubaram todas as barreiras entre a realeza e a realidade. Desde a primeira linha, a mensagem era clara. Não se tratava de tronos, títulos ou pompa. Tratava-se de identidade, de luta e do que significava se sentir pequena em um mundo que esperava perfeição. Na carta, Charlotte não se esquivou de sua dor. Ela escreveu sobre o medo de não ser forte o suficiente, a solidão de não saber o que viria a seguir e a decepção de ver seus sonhos se dissiparem em silêncio. Mas por trás dessa dor havia algo mais: resiliência. Ela escreveu sobre como a força não se resume a estar presente, mas a saber quando recuar. Como a coragem às vezes significa dizer não. Uma frase da carta vazou em poucas horas. Até as princesas precisam parar às vezes. Essas palavras incendiaram a internet, não como um pronunciamento real, mas como uma verdade universal. As redes sociais explodiram. Hashtags viralizaram. Milhares de cartas chegaram de crianças e pais agradecendo a Charlotte por sua coragem, por sua honestidade e por lembrá-los de que se afastar não significa desistir. Defensores da saúde mental se uniram em seu apoio. Organizações do mundo todo elogiaram o palácio por permitir que sua voz fosse ouvida sem filtros. Pela primeira vez, uma criança da realeza não estava sendo protegida ou repaginada. Ela estava sendo vista como era, vulnerável, mas poderosa. Assustada, mas forte. A carta terminava com uma única frase, uma promessa, uma linha que tocou profundamente o coração de milhões. Voltarei quando estiver mais forte, prometo. Era ao mesmo tempo uma despedida e um juramento. E nessas poucas palavras, Charlotte deu à nação algo que ela não sentia há semanas: esperança. Mas dentro do palácio, o impacto daquela carta foi muito mais profundo. Não foi apenas o público que se comoveu, foi a própria instituição. Conselheiros que antes desconsideravam a condição de Charlotte como um assunto privado, de repente se viram confrontados com a sua verdade pública. E pela primeira vez em décadas, a monarquia foi forçada a encarar uma questão que havia ignorado por muito tempo. Mas, à medida que o público acolhia a verdade de Charlotte, a monarquia se deparou com uma constatação perturbadora: como seria o futuro sem ela no centro? Nos corredores do poder real, nada permanece intocado após um momento como este. Com o futuro de Charlotte incerto, os planos de sucessão podem nunca mais ser os mesmos. E para William, a dor de hoje está moldando um amanhã muito diferente. Um mundo onde o amor, e não o legado, seja a coroa que ele finalmente escolherá. Os rumores já circulavam antes da carta de Charlotte se tornar pública. Mas depois, transformaram-se em ondas. Corria o boato de que o príncipe William não estava apenas adiando seus deveres. Ele estava reavaliando a própria estrutura do futuro da monarquia. Por séculos, a linha de sucessão esteve gravada em pedra, inabalável e absoluta. Mas, nos bastidores do palácio, William começou a fazer perguntas que nenhum herdeiro ousara fazer em voz alta. E se eles não quiserem? E se merecerem uma escolha? Fontes próximas ao palácio confirmaram que William realizou diversas reuniões discretas com assessores reformistas nos dias que se seguiram ao anúncio de Charlotte. Embora as conversas tenham sido consideradas hipotéticas, o tom era inegavelmente sério. Ele expressou preocupação com as pressões exercidas sobre os filhos da realeza, com os papéis herdados que não deixam espaço para cura ou individualidade. Ele questionou o que seria necessário para reformular a monarquia, tornando-a adaptável às necessidades emocionais do futuro, e não apenas às tradições. E todos os olhares se voltaram para George. Com apenas 13 anos, o jovem príncipe foi repentinamente envolvido em reuniões mais longas, treinamento cerimonial mais aprofundado e maior visibilidade em alto nível. Ele começou a participar de compromissos dos quais seu pai antes o protegia. Um conselheiro chamou isso de uma mudança necessária, outro de prematura. Mas o que ninguém podia negar era que a mudança estava acontecendo, e estava acontecendo rapidamente.
Enquanto isso, a influência de Catherine se intensificava discretamente. Conhecida por sua força silenciosa e contenção calculada, ela começou a apoiar uma nova narrativa, uma monarquia moderna, enraizada no bem-estar mental, no consentimento e na flexibilidade. Ela conversou em particular com a equipe sobre como capacitar a próxima geração a ser mais do que a história espera dela. Foi uma rebelião sutil, mas poderosa. Para William, tudo havia mudado, não apenas por causa da pressão, mas por causa de Charlotte. Observá-la ascender, cair e encontrar sua voz abriu algo nele, uma clareza que ele nunca havia sentido antes. Ele não via mais a coroa como destino, passava a vê-la como uma responsabilidade e talvez ainda mais importante como uma escolha. Num raro momento de vulnerabilidade emocional, William teria dito a um confidente de confiança: Charlotte me fez perceber o que realmente importa, não como o mundo nos vê, mas como nos protegemos mutuamente quando ninguém está olhando. Essa percepção foi mais do que uma reflexão, foi uma reavaliação. E embora nenhum anúncio formal tenha sido feito, os impactos são inegáveis. A monarquia pode parecer a mesma por fora, mas por dentro a sua estrutura está mudando. A coroa pode brilhar, mas por trás do seu ouro estão um pai, uma filha e uma família para sempre transformados por